segurança com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque aos jogos e à Lei Paulo Gustavo. O governador Cláudio Castro apresentou ações para o fortalecimento da segurança pública em um fórum realizado na região do Médio Paraíba, aqui no Rio de Janeiro. O evento Domingo de Lazer será realizado neste fim de semana em Nova Friburgo. A ação é realizada em comemoração pelo Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12. O número de autistas nas escolas da rede de Petrópolis aumentou em 43,94% entre os meses de abril e setembro. Os dados foram apresentados em audiência na Câmara Municipal de Petrópolis. A primeira mulher na mesa diretora da Câmara, a vereadora Gilda Beatriz, pediu a renúncia ao cargo de secretária. A parlamentar expôs a crise entre a bancada do PSD, ao citar nominalmente problemas com o presidente da casa, o vereador Júnior Coruja. E na saúde, a Fiocruz se posicionou contra a PEC do plasma. A gente que trouxe esse debate ontem e que também foi em votação no plenário do Senado. O diálogo com o objetivo de acompanhar a evolução das leis que fomentam a cultura e também novos projetos audiovisuais. Eu sou Richard Stoltzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também pelo nosso YouTube e Facebook TV Correio da Manhã. Você tem acesso a toda a nossa programação nas nossas redes digitais e você pode acompanhar também as nossas publicações, o que acontece de tudo na nossa área de cobertura pelos nossos Instagrams, TV Correio da Manhã e Correio Petropolitano. Além disso, é claro, o nosso jornal impresso nas bancas de Petrópolis, levando o melhor da informação da nossa cidade imperial. A gente começa a edição de hoje com o nosso noticiário, já trazendo informação importante por conta de 2 acidentes que ocorreram na subida da Serra de Petrópolis, no quilômetro 91, da pista de descida. Ocorreu mais cedo o tombamento de uma carreta e o local segue em meia pista, o condutor morreu no local. Já no quilômetro 78 da descida da Serra, o trecho parcialmente interditado devido ao tombamento de veículo de serviço. A Conselho pede para que os motoristas redobrem atenção. Esse vídeo que você vê aí é da subida da Serra, também apresentando um grande fluxo aí de veículos, congestionamento. A gente vê caminhões ali, carretas também passando pelo trecho. A gente sabe que a previsão é de chuva também para essa quinta-feira, então muita cautela para você que está nos acompanhando nesse momento. Se você vai pegar a estrada, vai utilizar tanto a descida ou a subida da serra nessa quinta-feira, muito cuidado com as pistas escorregadias, pouca visibilidade, principalmente após esses tombamentos na descida da serra, mais especificamente, que traz aí um pouco de atenção aos motoristas que passam pelos trechos. No próximo domingo, dia 8, das 9 da manhã até 1 hora da tarde, vai acontecer na Via Expressa em Olaria mais um Domingo de Lazer. É um evento que é realizado pela Prefeitura de Nova Friburgo por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Nessa edição especial, em celebração ao Dia das Crianças, muitas brincadeiras, pipocas e algodão doce vão estar disponíveis. Dentre as atrações previstas estão oficinas de desenho, futebol de botão, xadrez, além de saúde bucal, aulões, entre outras questões. Todas as atrações são gratuitas, abertas para o público em geral.
Em caso de chuva, a via vai permanecer fechada ao trânsito durante todo o evento, que vai acontecer de 7 da manhã até as 2 horas da tarde. Então você, friburguense, que quiser participar nesse fim de semana, aproveite e reúne a família para poder participar do evento gratuito, como a gente comentou. A gente vai trazer uma outra informação agora. Atualmente, a rede de ensino municipal de Petrópolis conta com 1.925 alunos com algum tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual. Dentre esses números, 868 alunos apresentam transtorno de espectro autista e, comparado ao mês de abril de 2023, houve um aumento de 43,94% neste número, que antes eram de 603 alunos. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Educação em audiência pública na última terça-feira na Câmara de Petrópolis, na qual foi debatida a inclusão educacional na rede municipal. Os 1.925 alunos com deficiência estão divididos em 416 alunos na educação infantil, 898 do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 484 do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Além disso, 127 no ensino de jovens e adultos. A representante da Secretaria de Saúde, Sandra Maria Negreiros, apresentou alguns outros fatores que devem ser discutidos para a implementação de uma sala de aula, além de necessidades de tecnologia assistiva, computadores e mesas adaptadas, tecnologia para deficientes visuais e disponibilizar aparelhos auditivos. Essas foram algumas medidas citadas pela representante que comenta. Abre aspas, nossos profissionais precisam ser habilitados tanto na educação quanto na saúde, quanto na assistência, e os nossos transportes públicos necessitam ter os elevadores funcionando, fecha aspas, foi o que ela enfatizou. A audiência pública foi realizada na última terça-feira, foi presidida pelo vereador Léo França, com a presença dos parlamentares Fred Procópio, Dr. Mauro Peralta e também a Júlia Casamasso, e contou com a participação de representantes da Saúde e Educação, Conselho Tutelar, Cultura e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ao final da audiência, o vereador Fred Procópio explicou que cada vereador possui R$ 1.158.000 em emendas impositivas e que pretende repassar mais de R$ 1 milhão para a educação, setor que para ele foi muito prejudicado durante a pandemia. Ele ressalta, abre aspas, também quer encaminhar um pedido à CPTrans para que seja apresentado um levantamento dos ônibus com acessibilidade, se eles existem e se funcionam, fecha aspas, complementou. Vale ressaltar que no dia 31 de maio deste ano foi criada uma comissão de fiscalização para acompanhar a inclusão nas unidades escolares de Petrópolis. A medida foi adotada após nenhum representante da Secretaria de Educação participar de uma audiência pública que seria realizada no dia 29 de maio. A gente até comentou isso aqui no Correio Petropolitano Debate na época. A audiência foi organizada pela Comissão de Educação da Câmara Municipal e estava agendada desde o dia 25 de maio. O encontro seria presidido pela vereadora Júlia Beatriz com a presença dos parlamentares Mauro Peralta e Domingos Protetor. A audiência abordaria desafios da inclusão escolar em Petrópolis e debater também as demandas inexistentes para a inclusão de pessoas com deficiência nas unidades escolares. Enfim, vamos mudar de assunto. A gente vai conversar agora com a nossa repórter Leandra Lima. A gente acabou de comentar sobre questões na Câmara Municipal e ela vai falar agora sobre a renúncia ao cargo de secretária da vereadora Gilda Beatriz, da mesa diretora. Esse anúncio que foi feito nessa semana. A Leandra já está aqui no estúdio com a gente para trazer essas atualizações, não é isso mesmo, Leandra? Agora, ela explicou um pouco do motivo? Sim, a vereadora explicou ontem em audiência na Câmara que recebeu maltratamento pelo presidente Júnior Coruja do mesmo partido e alegou que foi vítima de violência de gênero. Os parlamentares da casa se solidarizaram com ela, mas não apresentaram nenhuma ação efetiva contra a denúncia. A vereadora ainda relatou que levará a denúncia para o partido. E diante dessa situação, podemos ver que as mulheres continuam sendo vítimas do machismo estrutural na sociedade e estudo da ONU, das Organizações Unidas, mostram que mais de 84% dos brasileiros têm preconceito contra a mulher. E para mudar isso é necessário implementação de leis para assegurar a liberdade e segurança das mulheres no corpo social. Bom, a gente vai acompanhar então a fala da vereadora Gilda Beatriz durante essa sessão que foi realizada na Câmara na última
quarta-feira. Vamos acompanhar a fala dela. Novamente a presidência da Comissão de Educação, e eu fiquei sabendo pelo Diário de Petrópolis que eu tinha sido retirada do cargo. E sem nem entrar em contato comigo, sem nem discutir e sem nem ter porquê, porque não tem o porquê. Né? Eu faço um trabalho muito sério, quem me conhece sabe que eu pontuo, né, no trabalho sério. Eu sou oposição ao governo, sim, porque eu não posso ver o que eu vejo e ficar calado, então eu denuncio, eu falo. Mas eu me senti, sabe, muito mal nisso, né, por eu sentir que é violência de gênero. E isso é muito ruim, né, para as mulheres, né, porque nós somos poucas e por sermos poucas a gente passa por isso. E eu digo que em 11 anos eu já passei por algumas coisas, mas nunca tão escancarado como o que aconteceu agora. Então eu não podia permitir isso, eu não podia ficar calada, porque eu não quero que outras mulheres que cheguem na política passem o que eu estou passando, como outras em outros lugares políticas passam, e a gente tinha que colocar isso. E eu tinha que colocar o porquê da minha renúncia, né? Uma primeira mulher na mesa de Petrópolis na história e uma primeira mulher que pede a renúncia. Né? Então isso é muito sério, muito grave. Nós somos correligionários do mesmo partido, ele não respeitou também isso. Então eu vou dizer para você que realmente vamos ver, vamos levar isso ao partido, vamos ver o que vai ser feito. Então, com a minha retirada, né, da presidência da Comissão de Educação, o partido PSD ficou sem representatividade na Câmara. A gente não tem ninguém como presidente de comissão. Então isso também é muito ruim, muito sério. E também a própria mesa, até hoje eu não participei, não fez nenhuma reunião. Inclusive eu dou um exemplo do próprio convênio firmado com a Serratec, eu fiquei sabendo pelo jornal. Então não tem como você ficar dentro de uma mesa, né, que a gente não sabe o que está acontecendo, como esse exemplo que eu dei. Então são várias coisas que foram acontecendo que não foram levadas a mim e realmente não tinha como eu tomar outra decisão. A decisão tinha que ser essa, realmente pedir a renúncia. Tá, então, né, a gente acompanhando a fala da vereadora Gilda Beatriz a respeito dessa situação e, a princípio, deve realizar uma nova votação para decidir, então, quem assume o cargo como secretário, né, Leandra? É isso. Bom, obrigado pelas suas informações e bom trabalho para você. Obrigada, tchau, Richard, tchau vocês. Bom, a gente vai fazer contato agora com Brasília, a gente vai conversar com a nossa repórter, a Ana Paula Marques, ela que vai trazer informações para a gente a respeito do assassinato de 3 médicos na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. No entanto, já foi informado que a Polícia Federal está à disposição para auxiliar nas investigações desse crime. Ela vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo. Ana, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Essa fala foi divulgada, anunciada pelo próprio ministro Flávio Dino, né? Exatamente, Richard. Boa tarde a quem nos escuta. A pedido do Ministério da Justiça é que a Polícia Federal estará intervindo neste caso. Ele é titular da Polícia Civil do Rio de Janeiro, porém, por ter possivelmente causas políticas, esse caso pode ser investigado pela Polícia Federal. 3 dos médicos mortos, que são Marcos de Andrade, Perseu Ribeiro e Ralph Souza Bonfim, um deles, que é o Diego Ralph, ele é irmão da deputada federal do PSOL, Sâmia Bonfim. E por este motivo é que a Polícia Federal pode estar encabeçando o caso se for comprovado que foi um crime político. E por esse motivo também é que o ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu para que a Polícia Federal investigasse e auxiliasse na investigação desse caso. Foram as 3 vítimas, tinha mais um médico, que é o Daniel Proença, que foi levado com vida ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. A direção do hospital disse que ele está em estado estável de saúde, porém, as investigações podem continuar e vão receber o auxílio da Polícia Federal. Quem encabeça, como eu falei, é a Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eles investigam se o caso foi premeditado, se foi
um crime planejado, já que os homens que saíram de um carro branco na Barra da Tijuca deram tiro nos policiais e foram embora sem levar nada das vítimas. Perfeito, Ana. Situação delicada, né? Um crime acontecendo dessa tal maneira, eles ali sentados em um bar ali na Barra da Tijuca. É claro que não só a polícia vai continuar acompanhando, mas a gente também, para saber aí dos desdobramentos a respeito desse ato criminoso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Ana, obrigado pelas suas informações e um bom trabalho para você. Bom trabalho. Inclusive, pelas próprias redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, publicou. Ele ressaltou o seguinte: em face da hipótese de relação com a atuação de 2 parlamentares federais, determinei à Polícia Federal, como a Ana agora bem comentou, que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e também familiares. Foi um post que o ministro da Justiça, Flávio Dino, colocou nas redes sociais e eu acabei de ler aqui para você. Bom, a gente muda um pouco de assunto, a gente vai falar agora sobre a região Médio Paraíba e a gente vai trazer a participação ao vivo da nossa repórter, a Roberta Caulo, porque ontem o governador Cláudio Castro iniciou uma série de atividades na região Médio Paraíba. E a Roberta tem as informações a respeito dessa série de visitas que foi iniciada pelo governador. Roberta, quais foram as iniciativas realizadas na última quarta-feira? Oi, Richard. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Bom, o governador Cláudio Castro e sua comitiva deram uma boa notícia para Volta Redonda, a primeira cidade visitada no Médio Paraíba nesta quarta-feira. É a implantação de um condomínio industrial, aprovado pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro. A informação foi dada pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinícius Fará, durante o Seminário para Desenvolvimento Regional que aconteceu no Clube Comercial aqui em Volta Redonda. Bacana, né? Foi assinado ainda, no mesmo evento, o Convênio de Cooperação Técnica entre o Estado e a APROAÇO, que é a Associação de Aço do Estado do Rio de Janeiro, que vai fomentar o crescimento do setor metal-mecânico aqui na região. Além disso, aconteceu também o lançamento do selo Empresa Amiga da Mulher, que será conferido anualmente às empresas que comprovadamente contribuem com ações e projetos de promoção e defesa dos direitos da mulher no estado do Rio. Nesta quinta-feira, o governador continua as visitas aqui pela região do Médio Paraíba. Tá aí, obrigado então, Roberta, pelas suas informações. Vale ressaltar que, como a Roberta comentou, além desse, serão também implementados junto a mais 4 na cidade. Aqui em Petrópolis vai receber um, Carapebus e também Resende. Uma das prioridades dessa gestão é industrializar ainda mais o Rio, potencializando as vocações regionais para gerar emprego e renda. Foi inclusive uma das falas até mesmo do secretário Vinícius Fará, ele que é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Mudando de assunto, falando na verdade ainda um pouco sobre essas visitas, o Fórum de Segurança Pública, que foi liderado pelo governador Cláudio Castro, levou para Resende, lá no Médio Paraíba, como a gente consegue ver as imagens aí, os secretários de Estado de Polícia Militar, Coronel Luiz Henrique, da Polícia Civil, delegado José Renato Torres, e da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, Coronel Leandro Monteiro, para um debate com os prefeitos da região e para abordar a questão da segurança, e que encerrou esse primeiro dia de visitas. A plateia também foi formada por autoridades, empresários e representantes da sociedade, e também que pôde conhecer aí melhor as ações desenvolvidas para o fortalecimento da segurança pública em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente acompanhando aí parte dessa reunião, muita gente até, na verdade, ali, e depois aí aquela tradicional cerimônia, né? Fotos, enfim, aquele bate-papo, mas a gente acompanha muita gente realizando aí, né, esse acompanhamento, e segurança é sempre muito importante, a gente sabe muito bem disso.
Falando de Petrópolis, a Defesa Civil do município emitiu na manhã dessa quinta-feira alerta via SMS de previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada e a forte ocasionalmente para Petrópolis devido à aproximação de uma passagem de frente fria. A Defesa Civil pede que a população fique atenta às próximas atualizações, evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Em casos de ocorrência, ligar para o 199, que é a Defesa Civil, ou 193, o Corpo de Bombeiros. Para você receber os alertas via SMS, basta cadastrar o seu CEP por meio de um envio de uma mensagem de texto para o número 40199. Assim você vai ser cadastrado e receber os alertas e também aí o panorama do município de Petrópolis pela Defesa Civil. Ainda abordando a visita do governador Cláudio Castro na região Médio Paraíba, o Governo Presente, que é um programa do governo do estado, vai percorrer as 6 cidades dessa região Médio Paraíba ao longo desses 3 dias. Essas visitas terminam amanhã. Durante essa primeira atividade em Volta Redonda, o governador fez 2 anúncios. O selo da empresa Amiga Mulher é ofertado às empresas que contribuem com a defesa dos direitos da mulher e a assinatura do convênio de cooperação técnica entre o Estado e a Aproaço. Foi o que a nossa repórter, a Roberta Caulo, trouxe aqui para a gente. E a gente acompanha, então, agora uma parte da fala do governador Cláudio Castro a respeito desses 2 anúncios feitos na última quarta-feira. É uma coisa que eu estou cobrando a minha equipe desde o começo do ano, que a gente voltasse o governo presente, voltasse a sentir o calor das pessoas, voltasse a ouvir crítica, ouvir elogio, ouvir ideias. Eu acho que essa possibilidade de troca que a gente tem com a sociedade é o que faz a gente viver a verdadeira democracia. Quando a gente fala dos investimentos, só nessa região aqui, entre o que já foi executado e o que está ainda em execução ou em planejamento, é mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É um investimento realmente histórico, mostrando que o governo está cumprindo a promessa, que era na concessão de um bem que é da população, que foi a SEDAI, pegar esse recurso e reinvestir na própria população. E o principal mote é fazer das cidades novamente um local aprazível e um local indicado para que a gente possa trazer as empresas, trazer os empreendedores, a gente colaborando com a prefeitura, porque essa parceria é fundamental, e isso é fundamental para que a gente entenda que é quem está aqui que sabe o que precisa. E assim em Barra Mansa, assim em Resende, a gente está realmente construindo um governo cidadão. E a ideia é que o governo veja na prática o que está acontecendo e que eu e o Thiago possamos também fiscalizar essas obras, saber se está contente, ouvir a população, se isso está contente da população, que são os nossos verdadeiros patrões. Com a aproximação do Dia das Crianças, o comércio petropolitano já enfeitou as vitrines e tem preparado aí promoções para esse dia que é comemorado agora, dia 12 de outubro. E o Sicomércio fez um levantamento a respeito da questão das compras, né? Se os petropolitanos aí estão animados ou se vão gastar para comprar presente para a criançada. Enfim, e essa pesquisa mostrou que há uma tendência, sim, que o volume de vendas aumente, principalmente nas datas que antecedem o feriado. A pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análise entre os dias 20 e 22 de setembro, com um pouco mais de 790 consumidores da capital e também aqui da região metropolitana do Rio, mostrou que 69% dos entrevistados pretendem presentear alguém no Dia das Crianças. Os brinquedos são a preferência de 57,5% dos consumidores que desejam comprar aí alguma lembrança, seguido de roupas com 31,5%, eletrônicos com 6% e calçados com 5,1%. 13% dos entrevistados pretendem dar mais de um tipo de presente. A sondagem do IFEC-RJ estima que a movimentação financeira na economia fique em 324.229.000 reais durante o período e o gasto médio com as compras é de R$ 134. Dos consumidores entrevistados e que pretendem presentear alguém, 65,6% disseram que a compra de presentes vão fazer as compras em lojas físicas.
pouco mais de 23% em lojas virtuais e 10,9% nas duas situações, tanto virtual quanto de forma presencial. As 6 dezenas do concurso 2.641 da Mega Sena vão ser sorteadas nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo. O sorteio será transmitido pelas redes sociais da Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 33 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. Segundo a Caixa, quanto mais números a pessoa marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances também de faturar o prêmio mais cobiçado do país. 33 milhões dá para fazer bastante coisa, né? Mudando de assunto, a gente falou ontem aqui com a nossa equipe de Brasília a respeito sobre a PEC do plasma. E o Conselho Deliberativo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, se posicionou contra a proposta da emenda à Constituição número 10 de 2022, a PEC 1022, chamada de PEC do plasma. Ela tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi votada ontem e tem o objetivo aí, de privatizar a coleta, o processamento de plasma humano. A Constituição brasileira proíbe todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. Atualmente, a coleta e processamento do sangue ficam a cargo da empresa brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, a Hemobras, estatal, criada em 2004. A PEC do plasma altera o artigo 199 da Carta Magna, que dispõe sobre as condições e os requisitos para a coleta e processamento de plasma para permitir que isso seja feito pela iniciativa privada. Pela proposta, seria acrescentado no artigo 199 o parágrafo 5º, que a lei disporá sobre as condições e os requisitos para a coleta e processamento de plasma humano pela iniciativa pública e privada para fins de desenvolvimento de novas tecnologias e de produção de biofármacos destinados a promover o sistema único, a prover o Sistema Único de Saúde. A Fiocruz disse, abre aspas, a aprovação da PEC pode causar sérios riscos à rede de serviços hemoterápicos do Brasil e ao Sistema Nacional de Sangue, componentes e hemoderivados. A comercialização de plasma pode trazer impacto negativo nas doações voluntárias de sangue, pois há estudos que sugerem que, quando as doações são remuneradas, as pessoas podem ser menos propensas a doar por motivos altruístas. Fecha aspas. Além disso, segundo a Fiocruz, esta prática traz riscos para a qualidade e segurança do plasma e pode aumentar as desigualdades sociais. Estudos sugerem, por exemplo, que a comercialização pode atrair pessoas em situações financeiras difíceis, dispostas a vender o plasma, além de facilitar o acesso a pessoas que podem pagar, em detrimento daquelas que não têm condições. Foi o que acrescentou a nota da Fundação Fiocruz. Esse na verdade, até um contraponto aí a respeito dessa PEC do plasma. Alguns apoiam, outros nem tanto, justamente por conta dessas questões envolvendo aí essa comercialização e, claro, também a saúde de quem está fazendo essa comercialização. Bom, vamos agora saber a previsão do tempo, afinal, a sexta-feira está chegando e com ela o fim de semana. Quem vai trazer as informações para a gente hoje a respeito da previsão do tempo é o nosso repórter Wellington Daniel, que voltou para a previsão do tempo. Acho que ele gostou, viu? Vamos conversar com ele então. Está lá no outro estúdio para trazer essas atualizações para a gente. Wellington, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A chuva permanece aqui para essa sexta-feira. Tem muita gente que com a chegada do fim de semana fica ansioso para saber como que fica a previsão do tempo. Richard, boa tarde para você, boa tarde para todos de casa. Olha, a notícia é ruim. O INMET mantém o alerta de chuvas para esta sexta-feira. Em Nova Friburgo, a previsão é de céu parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira amanhece com sol entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva também para o período da tarde. No termômetro, as temperaturas se mantêm similar dessa quinta, com mínima de 19 e máxima de 29 graus.
Você também consegue enxergar aqui em Petrópolis a possibilidade de chuva de 80% para essa sexta-feira, principalmente nos períodos da tarde e noite. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. E também nessa sexta-feira, em Paraíba do Sul, você consegue observar a previsão é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. Mas as temperaturas serão agradáveis, com mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Partido Alferes, os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 32 graus e o dia amanhece com sol, mas mantém a previsão de pancadas de chuva para a tarde e à noite. Em 3 dias, a sexta-feira amanhece com céu parcialmente nublado e com previsão de chuva. Nos termômetros, a mínima chega aos 20 e a máxima aos 31 graus. Então, Richard, aí as temperaturas um pouco agradáveis, mas ainda assim há previsão de chuva. Tomara que para o final de semana não tenha essa previsão, a gente vai trazer as atualizações amanhã. Tá certo, Wellington. Apesar da chuva, a temperatura até que bem agradável, né? 18, variando aí de modo geral, né? 18, 32 graus. Faz um calor ali, principalmente a partir do meio-dia, 1h da tarde. Depois a temperatura vai caindo aos poucos. Obrigado pelas suas informações. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai aguardar o Wellington também voltar lá do estúdio, porque a gente recebeu agora uma atualização. A gente conversou agora há pouco com a nossa repórter, Aleandra Lima. Ela falou aqui sobre a questão da vereadora Gilda Beatriz, que renunciou ao cargo de secretária na mesa diretora, apontando aí diversos problemas entre a relação dela com o próprio presidente da Câmara, o vereador Júnior Coruja. E ela que se sentiu aí também de alguma forma ofendida e colocou isso a público, né, durante a sessão que foi realizada na última quinta-feira. E esse anúncio já gerou repercussão, inclusive pela OAB Mulher. Hoje não é cenário político, mas o Wellington vai voltar aqui para o estúdio com a gente para trazer informações a respeito desse desdobramento dessa notícia que aconteceu ontem. E a gente já vê aí como que é rápido, né? Esses movimentos que envolvem aí a política petropolitana. O Wellington acabou de chegar aqui e já vai falar com a gente então a respeito desse tema. A OAB, então, a OAB Mulher, né, Wellington? Ou seja, de olho nessa situação da vereadora Gilda Beatriz, é isso? É isso, Richard. Eu conversei com a presidente da OAB Mulher daqui de Petrópolis, a Priscila Braga, e ela me informou o seguinte: já conversou pessoalmente com a vereadora Gilda Beatriz e vai fazer uma visita institucional em apoio à questão. Ela lembra que a OAB Mulher é apartidária, é apolítica, mas nesse caso ela considera que não pode ficar calada diante de um caso de violência de gênero, como é o que a vereadora Gilda Beatriz denuncia. E ela também disse que isso se revela ser um assédio moral. E ela vê a renúncia da vereadora Gilda Beatriz ao cargo de primeira secretária na Câmara Municipal como um retrocesso. Então, eles vão estar acompanhando também essa questão junto à vereadora. E tem mais uma informação, Richard, eu conversei agora há pouco com o Thiago Gibrail, que era controlador-geral do município. Por que era? Ele acaba de pedir exoneração e ele me mandou o seguinte, que ele saiu por motivos de foro íntimo. Nesse momento ele vai se reservar ao silêncio, mais adiante ele crê que tudo ficará mais claro, sobretudo para a classe política. É a segunda baixa no governo municipal nessa semana. Ontem também o Felipe Augusto da Cruz Rocha, secretário de Planejamento e Orçamento, também pediu exoneração. Então, aí duas baixas, o controlador-geral e o secretário de Planejamento e Orçamento do governo municipal aqui de Petrópolis. Olha que situação complicada, né? Já não é a primeira baixa, na verdade, aí no governo Rubens Bom Tempo. A gente já teve aí duas consecutivamente em relação à CPTrans, né? Envolvendo aí questões de corrupção. Na época, né, eles nem solicitaram ser exonerados, foram exonerados pelo próprio prefeito na época. Se eu não me engano, apenas o segundo presidente da CPTrans, que era perdão, me fugiu o nome dele, não vou me lembrar exato, mas é o Badia, porque tem o Jorge Badia, que é o presidente, Fernando Badia, obrigado. Fernando Badia, que era o presidente da CPTrans, o Jorge Badia é o coordenador do PROCON, são irmãos, então é só para a gente não confundir. Fernando Badia pediu a exoneração, sim, por conta de uma investigação envolvendo até inclusive a UERJ. E agora mais duas exonerações dentro da gestão Rubens Bom Tempo, a gente acompanhando. Vamos saber agora quem vai assumir então esses cargos e quando vão definitivamente aí ser publicados no Diário Oficial e quais vão ser esses personagens também. E é claro, a gente vai continuar acompanhando essa atualização também a respeito da vereadora Gilda Beatriz
e também quem deve assumir aí, então, o cargo como secretário na mesa diretora da Câmara Municipal. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. Bom, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, nós vamos trazer aqui uma entrevista exclusiva que nós fizemos com o Jadir Vale, ele que criou o Vale Reverso, e vai falar para a gente sobre a construção de um jogo muito bacana que tem, veja só, Petrópolis como o fundo, o cenário da luta. Você já imaginou algum jogo de luta clássico com Petrópolis de fundo? Não? Bom, você vai saber tudo isso após o intervalo. Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil.
Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela. Mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate, de volta. A gente dá início agora aqui à nossa entrevista, hoje para falar de um tema bem interessante, viu? A gente vai abordar, na verdade, aqui temos que um complementa o outro. Vamos falar sobre a Lei Paulo Gustavo, que tem trazido aí recursos para todos os municípios fluminenses, né, e de todo o país também, em relação aí à produção de conteúdo, seja audiovisual, seja ele por meio de outros projetos, seja música, dança, teatro, mas a gente vai trazer um mais especificamente voltado para os games. O Correio Petropolitano Debate já abordou tanto a questão dos games aqui, também quanto a questão da Lei Paulo Gustavo. Hoje a gente vai conversar com o Jardir Vale, ele que criou o Valeverso e vai explicar para a gente um pouquinho sobre essa iniciativa. Jardir, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom, vamos primeiramente, para quem está em casa nos acompanhando, o que é o Valeverso? Então, boa tarde, pessoal. O Valeverso começou como o meu selo de histórias em quadrinhos, onde eu publicava todas as minhas criações. Inicialmente ele tinha o nome de Red Fox Studio, que eu comecei nessa carreira em 2015, em maio de 2015. E depois disso, né, eu fui lançando vários quadrinhos até o ano de 2019, praticamente 2021. Eu fui aperfeiçoando esses personagens. À medida que eu ia criando coisas novas, eu ia aperfeiçoando esses personagens, até eles chegarem no que eles estão hoje. Então, é um processo aí que levou anos. Eu não vou falar que foram... Quando eu tinha 12 anos, foi 20 anos atrás. Eu não vou falar que foi 20 anos de trabalho interrupto, mas pelo menos aí uns 10 anos aí, praticamente, foi o que chegou aonde está. E lógico que a gente vai aperfeiçoando. Hoje em dia eu considero a melhor versão dos personagens porque é atual, onde eu tenho mais experiência e coisa do tipo, né? A gente, inclusive, para você que está nos acompanhando, vai rodar o videozinho do jogo para você. Enquanto isso, o Jardir vai continuar conversando aqui com a gente. Agora, Jardir, por que esse nome, Combate de Rua? Então, ele começou de uma maneira assim bem boba, porque quando eu era criança, eu tive muito acesso aos jogos de luta, tipo Mortal Kombat e Street Fighter. Aí eu falei assim, por que o meu não se chama como se fosse uma mistura de Street Combat? Aí eu coloquei em português e ficou Combate de Rua, né? Foi uma coisa assim bem boba, né? Inicialmente era Combate da Rua, né? Porque depois de criança. Depois eu falei, não, fica melhor Combate de Rua. E tá aí, nosso Combate de Rua. Talvez eu tenha que colocar um nome em inglês, aí, um subtítulo em inglês para poder lançar internacionalmente, mas por enquanto todo mundo está conhecendo como Combate de Rua, né? Agora, falando um pouco mais sobre o jogo, o que as pessoas, quando ele for lançado, podem esperar desse jogo? Então, se você é fã de jogos de luta, né, a minha preocupação era fazer um jogo 2D com uma mecânica que se assemelhasse aos clássicos dos anos 90. Então, aquela pessoa que cresceu jogando Street Fighter,
The King of Fighters, principalmente The King of Fighters, né, que aqui a gente joga The King of Fighters a maior parte do tempo, né? Foi muito marcado assim na adolescência, né? Até eu joguei, né? Assim, lógico, a gente tem uma certa diferença de idade em quesito, mas são jogos que, como Mortal Kombat, por exemplo, a gente conhece e jogava antigamente também. Até hoje, por exemplo, a gente está falando sobre games aqui, eu até acabei interrompendo um pouco o Jadir. Eu tenho um Mega Drive em casa. Nossa, e o que funciona até hoje. Então, assim, tá lá guardadinho, é uma relíquia. E é isso, né, Jadir? Você comentou justamente sobre esse processo de trazer um cenário em todo 2D. Foi de alguma forma justamente para trazer esse sentimento, essa nostalgia, digamos assim? Sim, exatamente. Eu não tenho conhecimento como fazer um jogo 3D agora no momento, nem máquina para isso, né? Então eu quis pegar o que eu estava estudando de animação e apliquei no jogo de luta 2D. E o legal é que, como ele tem essa jogabilidade que lembra The King of Fighters, Street Fighter e tal, né? Eu quis pegar uma característica que tem no The King of Fighters, mas que poucas pessoas percebem. Por exemplo, todos os cenários do Japão no The King of Fighters são lugares perto da onde a produtora tinha sede. São ruas próximas ali. Legal. Se você colocar no Google Maps, é lógico que já modificou um pouco, porque são jogos de 20 anos atrás. Mas era tudo em volta. Quando eu lancei o meu quadrinho, O Mestre dos Combates, foi o meu primeiro quadrinho que a ambientação dele era toda em Petrópolis. E isso foi um sucesso imediato, porque a ideia não era ser um quadrinho cartilha falando da história de Petrópolis. Era ser um quadrinho com uma história normal, como qualquer outro, usando Petrópolis como base de fundo, né? Igual os japoneses fazem, colocando Tóquio, suas cidades, e os americanos. Quando eu fui fazer o combate de rua, eu quis repetir isso. Então, todos os cenários do combate de rua que vocês verem são lugares reais de Petrópolis. Tem a quadra do Alto da Serra, o Terminal Correias, o Obelisco, a Praça Visconde de Mauá, a Praça Santos Dumont e diversos outros lugares. E não só pontos turísticos, lugares comuns mesmo que a gente vê. Essa que foi a minha ideia, né? E o combate de rua, ele foi feito para isso. Não ser uma cartilha, ser uma história que se passa em Petrópolis. Lógico que ele tem sua própria realidade, ele não se encaixa no mundo real e não faz ligação com o Mestre dos Combates, que é o meu outro quadrinho que também se passava em Petrópolis. Você pode consumir só o combate de rua, pode consumir o Mestre dos Combates, pode consumir os dois, mas pode ir sem problema nenhum, que você vai ver uma história de ficção, não tem elementos do mundo real, assim, fora a cidade, né, lógico. Não tem coisa assim que influencia a história, porque eu prefiro deixar os acontecimentos da história como as coisas marcantes daquele mundo, né? E não colocar coisas de fora, que justamente por eu acreditar que o entretenimento às vezes tem que ser essa válvula de escape para a gente esquecer um pouco dos problemas do dia a dia, né? Então é uma das coisas que vocês podem aguardar no Combate de Rua. Agora, curioso, viu, gente? O terminal de Correios, para quem aí usa o transporte público com frequência, né, vai saber muito bem qual que é o cenário ali, vai se identificar um pouco, viu? E, enfim, com outros pontos aqui da cidade de Petrópolis também. Jadir, você comentou, iniciando esse trabalho em 2015 e trazendo essa percepção de colocar o cenário do fundo como Petrópolis, justamente num jogo, né, ou numa história de luta, que de alguma forma não tem nada a ver Petrópolis. Você pega Petrópolis com um jogo de luta, você não conseguiria de alguma forma imaginar isso. Você acredita que talvez por isso tenha dado tanto sucesso com a venda, por exemplo, dos quadrinhos? Eu acho que sim, porque quando você pega as mídias que vêm de fora, né, os trabalhos de japoneses e americanos, justamente você pega os super-heróis, Marvel, DC, o que são? Alguns casos tem cidade fictícia, mas a maioria das vezes é Nova York, Nova Jersey, sei lá o quê. O japonês é a mesma coisa, é Tóquio, Kyoto, Hokkaido. Então, tipo assim, são lugares históricos japoneses ou não, americanos ou não, e tá acontecendo uma história ali com alienígenas lutando e blá, 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 blá. E eu falei, poxa, por que não trazer isso? Eu conheço diversos quadrinistas que atuam aqui no Brasil com suas próprias histórias também, e muitos deles colocam suas cidades, colocam Rio de Janeiro, São Paulo e coisa do tipo. Eu falei, cara, já que eu sou de Petrópolis, eu vou colocar Petrópolis aqui, mesmo que ela não tenha um papel de protagonismo, que, como eu disse, não é uma cartilha, não é explicando como a cidade foi fundada. Tanto é que eu fiz uma piadinha, que eu substituí a nossa águia por uma centopeia doente. Primeiro como uma crítica ao estado que o nosso símbolo da cidade ficou por muito tempo,
E segundo, também uma piada envolvendo o centro da cidade ter muitas farmácias e sapatarias. Algumas pessoas não gostaram, mas eu quis também fazer isso para marcar. Olha, gente, é Petrópolis, mas não é a nossa realidade, é uma realidade diferente. Estou homenageando a cidade, não colocando ela como personagem principal. Ela é um personagem de fundo, né? Mas ela tem sua importância na história, afinal está se passando em Petrópolis. Mas a minha preocupação era homenagear, deixar ela mais conhecida, né? Infelizmente, além de tudo, porque infelizmente muitas das coisas da mídia é só para divulgar quando acontece um desastre aqui na cidade, né? Então eu queria trazer essa alegria, essa coisa legal de ter um jogo de luta com a cidade tendo como pano de fundo, né, também, né? E é interessante quando você traz esse seu retrato também, entra um pouco até da própria originalidade do autor do jogo, né? Porque você traz justamente essa crítica, e aí entra na crítica real do município, mas que está ali como um fundo de pano, como um pano de fundo dentro de um jogo. É muito interessante quando a gente vê essa relação entre real e também o fictício. Agora, falando um pouco mais sobre o jogo, Jadir, queria que você falasse um pouco. Vai ter um modo história, um combate, vai ser dá para jogar mais de uma pessoa? Como que vai funcionar? Já tem pensado nessas etapas também? Tenho sim. Olha só, o combate de rua, ele está planejado inicialmente para quando você começa a jogar, ter 8 personagens já desbloqueados para você jogar. Só que tem 4 personagens que você vai desbloquear zerando o jogo diversas vezes, 2 chefes e 2 personagens secretos que têm relação com o próximo projeto que eu vou fazer depois de combate de rua. E o jogo, ele está planejado para ter o modo arcade normal, que é aquele modo que você escolhe um personagem, joga, zera, né, derrota o chefe, vê o final daquele personagem, e um modo história, né, ele todo 2D, né, e tal, cada hora você joga com um personagem bem semelhante ao que é feito na franquia Mortal Kombat, após Mortal Kombat 9, essas coisas assim, só que lógico, né, todo 2D, né, com meu desenho tudo desenhado e tal, né, e dentro desses 2 modos você vai desbloquear a parte história do jogo, né. O multiplayer, ele existe, né, tem como você jogar local, né, com outros players e tal, 2 pessoas e tal, e também tudo dando certo, como eu pretendo lançar esse jogo até final do ano que vem na Steam, ele vai ter a função que a Steam deixa de Steam Together, que é quando você meio que compartilha o seu PC com um amigo que está longe e pela internet vocês jogam o jogo. Infelizmente eu ainda não tenho como bancar um servidor próprio para esse jogo ter um servidor próprio, mas ele vai ter essa função da Steam que muitos jogos indies usam esse sistema. Então é mais ou menos assim que vai funcionar. E quem sabe esse jogo tendo sucesso o suficiente para fazer sequências e coisas do tipo, aí já não dá para fazer um investimento melhor para fazer os próprios servidores e coisas do tipo no futuro. Agora, Jadir, você comentou sobre essa questão sobre o 3D, você pretende também, lógico, né, a gente sabe que isso é com o tempo, mas você tem interesse também nessas novas plataformas, nesses novos formatos de jogos? Pretende também aprimorar as técnicas para, quem sabe, lançar novos jogos também para esse novo público? Claro, com certeza. A ideia é sempre a gente evoluir conforme a gente vai fazendo as coisas, né? No momento eu não tenho conhecimento 3D, mas quem sabe, assim que lançar esse jogo, como eu estou sempre estudando, eu sempre procuro conhecer coisas novas, técnicas novas, quem sabe aí no futuro próximo não dê para lançar um jogo 3D feito nessa mecânica, mas, né, não vou prometer um GTA da vida, porque aí também não dá, mas quem sabe não dá para fazer até um jogo de luta mais 3D, assim, podendo brincar com esse tipo de coisa. É um objetivo, mas um pouquinho mais para frente agora, que eu tenho que saber onde eu estou pisando. Agora, falando um pouco sobre essa questão de recursos, Jadir, você comentou logo no início também aqui com a gente que realmente é custoso para você poder produzir tudo isso. E a gente agora entra num outro ponto também, e até para quem está em casa, por exemplo, também quiser participar, existe a Lei Paulo Gustavo, que tem disponibilizado recursos para audiovisual, para artes cênicas. Petrópolis, particularmente, recebeu mais de R$1 milhão para recursos. Né? Lógico que a pessoa precisa se inscrever, apresentar um projeto. Esse projeto ele vai passar por uma comissão, ser avaliado, mas você pode obter recursos para o seu projeto em casa. E quando a gente trata de audiovisual, a gente está tratando, por exemplo, do jogo aqui do Jadir, que é justamente isso. Às vezes a pessoa fica presa, né, de que audiovisual é novela, série, um filme, um documentário. Não, você tem aí o videogame hoje, né? A gente sabe que o eSports, por exemplo, é um imenso mercado, na verdade. A gente trouxe isso aqui no Correio Petropolitano Debate e é uma outra oportunidade também para quem, por exemplo, está produzindo jogos como o Jadir, de se inscrever nesses concursos, nesses editais
e conseguir também obter esses recursos. Vou até aproveitar, Jadir, já pensou nessa oportunidade também de apresentar esse projeto e levar isso para, de alguma forma, conseguir agilizar, digamos assim, essa produção? Já sim, né? Eu penso em como tentar financiar esse jogo desde quando eu comecei ele. Só que, infelizmente, por motivos de força maior, como o negócio das chuvas que teve ano passado, situação em casa, essas coisas assim, eu acabei não pensando muito. Mas eu estou querendo aproveitar essas oportunidades para divulgar ele, né? E tentar apresentar o projeto para isso. Não sei se vai ser aprovado e tal, mas estamos na luta tentando, apresentando e torcendo para dar tudo certo e poder dar esse adianto para o jogo merecer o que ele merece ter. No momento, eu não tenho uma equipe grande, né? É só eu, minha esposa, e ocasionalmente eu contrato um músico aqui e ali para me ajudar com a questão das músicas, né? Mas, por enquanto, tá dando para fazer assim, né? Mas, no momento que pintar uma oportunidade dessa tudo dando certo, a gente faz um aumento aí, acelera um pouco a produção para entregar algo com mais qualidade que as pessoas que estão apoiando o projeto merecem, né? Que eu tenho que agradecer todo mundo que apoia o projeto desde a primeira vez que eu anunciei ele e tal, né? Apoia compartilhando nas redes sociais, divulgando para os amigos, essas coisas assim. E quem sabe as portas não se abram para trazer mais coisas boas, né, para esse projeto. Olha só, para você que está nos acompanhando, o Jadir, fica aqui só uma sugestão, tanto para o Jadir quanto para você que está em casa, viu? Empresário, comerciário. Petrópolis é o fundo, digamos assim, é o cenário de todo esse jogo. Você que é empresário, por exemplo, gosta da área, por que não conversa? Por exemplo, procura uma oportunidade e quem sabe a sua loja, a sua logo estar ali no fundo, dentro do cenário de Petrópolis, justamente vai juntar a parte real com a parte fictícia e de alguma forma você pode fazer uma parceria, pode fazer um patrocínio, prestar um apoio para essa produção. A gente sabe o quanto isso pode auxiliar produtores como o Jadir, como roteiristas como o Jadir e também dentre outros tantos projetos que temos não só em Petrópolis, mas por todo o Brasil. Esse que é um cenário, né, um tema que eu particularmente gosto bastante, apesar de não ter dom nenhum, tanto para desenho quanto para jogar, viu? Jogo de luta, então eu sou péssimo, mas a gente tenta de vez em quando, né? Jadir, a gente está aqui encerrando a nossa entrevista. Antes disso, eu só queria fazer uma pergunta. Como que foi essa transição do quadrinho para trazer isso para o audiovisual? Cara, foi uma transição demorada, né? Porque apesar de ser tudo desenho, são linguagens diferentes, né? E na questão de animação, é uma coisa que eu já estudava, então não penei tanto, eu só fui aperfeiçoando as técnicas. Tanto é que quando vocês vendo aí as imagens do jogo, vocês vê que tem uma animação fluida, né? Caprichada e tal, mas a parte assim de programação, testar, porque jogo tem bugs, né? Você testa essas coisas assim, é a parte mais penosa, assim, mas tá dando tudo certo, mas assim, não vou mentir para você, foi mais ou menos 1 ano e meio de adaptação para chegar no nível que está agora, para conseguir ter a confiança de chegar, mostrar o jogo, mostrar para as pessoas jogarem e tal, porque passa por muitos processos, né? Mas foi um período assim, algumas coisas foi mais tranquilo e outras penou um pouco, porque foi a primeira vez que eu peguei para fazer isso afinco, né? Mas é muito divertido no final, quando vê as pessoas jogando, conhecendo o projeto e ver tudo isso assim, faz aquela sensação de dever cumprido e a gente fica feliz da vida, né? Vale a pena tudo isso. Em relação a outra questão, recursos de computador. Quem, por exemplo, quiser jogar esse jogo, vai depender de alguma característica específica, como memória RAM, processador, ou por ser um jogo 2D, não vai pedir tanto recurso assim de quem vai jogar nesse caso? No caso, eu estou pegando o meu computador como base, que ele não é um computador tão moderno, né? Então, os requerimentos mínimos que eu coloquei, assim, que está rodando no meu computador sem problema nenhum, eu passo para as pessoas. No momento Windows 7 superior, 8 ou 16 GB de memória RAM, meu processador é Intel Pentium R, né? Uma coisa assim, então tu já tem um processador superior que esse roda de boa, e a placa de vídeo que eu uso é uma GT 710, então tendo esse tipo de placa e superior, ele vai rodar de boa. Eu não consegui, assim, tem outros computadores mais fracos que eu testei,
mas por falta de memória RAM, com 4 GB ele não vai rodar, ou a placa de vídeo também inferior, né, tipo uma 210, essas coisas assim, eu acredito que ele não rode. Mas com essa configuração mínima, eu acredito que você não vai ter muito problema de rodar ele, né? Lembrando que, só fazendo uma mini divulgação, tem uma demo disponível no meu site, né? Com 2 personagens jogáveis, e no final do ano eu devo de lançar uma nova demo com 5 personagens jogáveis, 5 protagonistas e um pouquinho do modo história para o pessoal já conhecer, e dando tudo certo, ano que vem, no final do ano, a versão completa na Steam. Tá certo, então, olha aí, para você que gosta, é fã de jogos clássicos de luta, oportunidade. Qual que é o site? Vamos lá, Jadir, para quem está em casa poder participar. Então, vocês podem me procurar em todas as redes sociais por Jadir Vale, Vale com 2 L's, né? E vai ter mascotinho lá, o cachorro fazendo assim, que é o meu cachorro de estimação que virou meu mascote, né? E lá vai ter os links para acessar o meu jogo, né? Como o meu site está com o endereço meio extenso, que eu não estou com domínio, essas coisas assim, mas entrando nas redes sociais vocês encontram o link lá para baixar o meu jogo fácil. E tudo dando certo, eu pretendo colocar essa demo nova na Steam também. Mas essa primeira ainda não está, por questões de, na época que eu lancei ela, estava meio apertada, então não deu para colocar. Então, mas pode procurar lá em qualquer rede social, Instagram, Facebook, Discord, né, essas coisas assim. E você vai encontrar lá o link para o jogo, né, dessa demo atual. É tranquilo, né, de baixar, vai rodar no seu PC. Você configura lá, configura o seu joystick lá para controlar, aperta F11 para entrar nas configurações e apertar o botão 5 para colocar a ficha, que eu coloquei desse detalhe de ser tipo um fliperama, essa primeira demo, né? Aí você vai poder jogar lá e testar os 2 personagens. Mas lembrando que essa demo é antiga. No final do ano eu vou lançar uma demo nova, então fiquem aí de olho. E sigam lá para dar essa força e compartilhem com os amigos também. Quanto mais gente conhecer, melhor ainda para o projeto. Com certeza. Jadir, obrigado pela presença, sucesso com o projeto. Eu agora já estou ansioso para querer jogar. Vou ter que pegar emprestado o notebook da minha noiva para conseguir fazer isso, porque eu não tenho computador em casa, mas faz parte, a gente de qualquer forma vai jogar mesmo assim. Obrigado pela presença, Jadir. Richard. Para você que está nos acompanhando em casa, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia, viu? A gente volta amanhã, 1h da tarde ao vivo, e você é sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, aqui na TVC, no TV Correio da